Bem, pessoal, a gente hoje vai dar uma revisada no trecho sobre simbolização e vai estudar um conteúdo que, de certo sentido, é novo, que é o conteúdo de silogismo, só que na sua formação abstrata dele, né? A gente vai utilizar letras e conectivos para poder falar de silogismo, não aquele silogismo categórico que vocês viram na última aula. A gente vai dar uma olhada no silogismo, que são formas de argumentação muito mais presentes no nosso cotidiano. Então, vamos dar uma olhada de como é que a gente chega nesse processo de entender como é que um argumento pode ser pensado de uma forma mais abstrata, mais estrutural. Aí a gente vai trabalhar o que a gente chama de lógica formal. Uma lógica formal é que a gente vai substituir aquelas palavras, aquelas frases escritas em língua portuguesa, a gente vai substituir isso por símbolos lógicos. E tem regras. Essas regras não foram elaboradas por mim nem por outro professor, mas é uma formatação utilizada na lógica em geral. Lembrando que o que a gente está trabalhando aqui são apenas uma espécie de introdução à lógica. A lógica, enquanto ciência, propriamente dita, é algo muito avançado. Eu mesmo não tenho condição de compreender os livros de lógica puro, né? Pegar um livro de lógica e ler, porque eles entram muito mais caracteres, muito mais símbolos, que eu não estou acostumado a ter que fazer um curso para poder realmente dominar o conteúdo de lógica. É complicado, é difícil, e até onde eu sei, não existe, pelo menos não é difundido, não é fácil de encontrar uma graduação em lógica, né? Você não encontra uma graduação em lógica como tem uma graduação em matemática. Tem especializações em lógica. O modo como eles funcionam é diferente, né? Tanto em filosofia quanto em outras áreas que têm interseções. A filosofia interessa a lógica interessa a filosofia, perdão, porque se a gente for fazer uma analogia, como eu costumo falar, como a física, a química usa matemática para poder demonstrar com rigor seus argumentos, a filosofia vai utilizar a lógica para poder demonstrar seu argumento. A lógica que a gente está tratando é a lógica aristotélica, não é a lógica. Existem outros tipos de lógica. A lógica que a gente está tratando nesse ponto do curso é a lógica aristotélica, que obedece 3 princípios. É o princípio da identidade, que diz que A é A, uma coisa é idêntica a ela mesma. O princípio da não contradição, quer dizer, ou é ou não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, a gente vai dar uma olhada, leio no livro de vocês tem, e o princípio do terceiro excluído, que ou é ou não é e não há terceira opção. Outras lógicas quebram esses princípios, a gente não vai olhar agora, deixar para o final. E existem outras lógicas, inclusive quem trabalha muito melhor com informática, que é a lógica fusing, lógica paraconsistente, outros tipos de lógica que a gente não vai trabalhar em detalhes, só passar por cima. Enfim, retornando, a regra do jogo é o seguinte: a gente vai substituir as frases, as proposições, por uma letra. E vai substituir, e vai entre as letras, organizando as frases, a gente vai utilizar conectivos lógicos, operadores lógicos, como se chama. São apenas 5. Né? O não, o i, o ou, o se, então e o se somente se. Das combinações entre eles, existem inúmeros argumentos. E a gente vai ver como é que a gente funciona e organiza isso. Para separar melhor os argumentos, a gente utiliza parênteses, chaves, colchetes. Mas, geralmente, parênteses são o suficiente para utilizar. Vamos olhar os conectivos lógicos. O primeiro, o mais simples dele, é o da negação, que é um não, utilizado pelo tio ou pelo aquele símbolo ali que vocês estão vendo, que é um tracinho para baixo, setinha com tracinho para baixo. Ele altera o valor de verdade de uma sentença. Se a sentença é positiva, é verdadeira, fica falso; se é falso, fica verdadeira. Simples assim. A conjunção, o i, que é utilizado por esse
esse chapeuzinho aí, ou esse o i, nesse modo aí, às vezes utilizado ponto também, ponto, como fosse matemática, ela tem a função de juntar sentenças, juntar as sentenças, por isso que é a conjunção. A disjunção, o ou, que é utilizado muito com esse chapéu, esse Vzinho, que ele é o ou isso, ou aquilo, ou os dois. A gente vai entender como é que funciona o ou, como é que ele funciona direitinho. E o condicional e o bicondicional. O condicional é o se então, e o bicondicional é se somente se, ou seja, os dois lados estão interconectados. Na negação, não é o caso que ele é fumante. A gente pode ver várias variações, como ele não é fumante, ele não fuma. Ela nega a sentença, ele é fumante. Ele é fumante e agora entra o não. Na linguagem comum, a gente pode dizer ele não é fumante, ele não fuma. Uma negação do fumante. Em lógica, fica essa sentença aqui, ó. Não F. E por que o não aparece antes? Justamente para não comprometer a forma da simbolização e também porque esse modo de estrutura é feito por línguas inglês e alemão que funciona de uma forma diferente da gramática brasileira, gramática portuguesa. A conjunção chove e faz calor fica assim, né? Se, como chove, substituindo chove, a gente pode utilizar qualquer letra, mas muitas vezes a gente usa aquela que lembra a sentença que a gente quer substituir. Chove, se, e faz calor. Aí coloca um chapeuzinho e faz calor. Colocou um F para não substituir, para não confundir com C daqui do calor, para não ficar igual, né? Não pode repetir, que não dá certo. Em português, a gente utiliza, por exemplo, chove, mas faz calor. O mais é o sentido contrário, né? Não deveria fazer calor porque chove. Mas em sentido lógico, o que é que acontece? Acontece que cai chuva e faz calor, ou seja, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então é o i que se utiliza. Chove embora faça calor, ou seja, o i tem esse poder de juntar funções lógicas, juntar sentenças. Na disjunção, a gente trabalha chove ou faz calor, que fica esse ou no meio, e a gente vai entender depois, mais tarde, com tabela verdade, como é que funciona tudo bem direitinho. O condicional, eles também é chamado de implicação material. Se sinto frio, então visto o casaco. Apesar do se aparecer antes do sinto frio, a setinha não vem antes do sinto frio. Ela vem entre as sentenças, né, que é um erro comum na hora de simbolizar. As pessoas colocam a setinha antes. Não é antes. O único que vem antes é o não. É a negação. É o único que vem antes. Se sinto frio, então visto o casaco. Aí você colocou aqui um parêntese para dar uma ênfase. Se sinto frio, então visto o casaco. O V simbolizando visto o casaco, né? Podia ser C também. Aí o que vem depois do se é o chamado antecedente e o que vem depois é o consequente. É importante lembrar essa distinção entre antecedente e consequente. Porque isso é geralmente cobrado em concursos, por exemplo, a ideia do condição suficiente e condição necessária. O antecedente geralmente é chamado de condição suficiente e o consequente é condição necessária. É muito mais importante você entender isso do que você decorar. O consequente é a condição necessária, o antecedente é suficiente. É suficiente por quê? Por que a ideia de suficiente? É porque basta ele ocorrer que acontece o resto. Se ele ocorre, acontece o resto. Por isso que ele é o antecedente. Ele aconteceu, o resto desencadeia. E o outro é necessário por quê? Porque sem ele, nada acontece. Sem ele, não acontece. Mas o outro é o suficiente para desencadear uma cadeia
de reações. Vamos olhar no exemplo. Se é juiz, então é advogado e aprovado na OAB. O fato de ser juiz é suficiente para ser advogado. Né? O cara é juiz é porque ele era advogado. E se alguém é juiz, é necessário que seja advogado e aprovado na OAB. Mas não é suficiente. Né? O cara pode ser advogado, aprovado na OAB e nunca ser juiz. Ou seja, ser advogado e aprovado na OAB não é suficiente para ser juiz. Mas se alguém já é juiz, você sabe que é advogado e aprovado na OAB. Entende? Ser juiz é suficiente. Ser juiz é suficiente. Tá claro? E aí eu vou passar mais rápido para a gente não perder tempo. Vocês depois dão uma olhada no slide ou então dá uma pausazinha na tela para ficar mais claro do que está aí. O bicondicional é porque os dois lados implicam um no outro. São dois condicionais juntos. Um exemplo: T é um triângulo se somente se T é um polígono de 3 lados. Se T é um polígono de 3 lados, portanto ele é um triângulo. Ou seja, um lado implica no outro. Ou seja, todos os lados são condição suficiente e necessária. Né? Sem um lado, um dos lados, não existe o condicional. É como se ele fosse assim, nessa parte de baixo. Como é que ele funciona? É como se ele fosse dois condicionais. Porque ele é um bicondicional. C implica em R e R implica em C. Ou seja, um força a existência do outro. Beleza? Vamos lá? Eu vou passar rápido aqui, vocês depois leem que são as variações do condicional. Esse exercício a gente trabalhou em sala, também vou disponibilizar para vocês olharem depois. Como a gente faz formalização de argumentos. Aí é só para colocar a forma, não é para executar nenhum cálculo, nenhum raciocínio. É só colocar entre parênteses e substituir frases por letras e conectivos. Esse é uma questão da UEM, dê pausa também, dê pausa e dê uma olhada para ver se você consegue responder o que é verdadeiro, o que é falso nela. E agora a gente entra no conteúdo propriamente dito da aula, que é a questão dos silogismos. E a gente vai olhar que tipo de silogismo a gente vê. Esses aqui são famosos demais. Por quê? Esses tipos de silogismos existem em praticamente toda a argumentação formal e informal que a gente faz. E dentro deles, existem múltiplas formas de errar. E dentro dessas formas de errar, a gente gera um monte de argumento errado que a gente chama de falácias. Então é interessante a gente aprender como esses argumentos corretos funcionam para poder entender como os argumentos errados vão vir em sequência, que vai ser lá no final do curso. Os nomes dos argumentos, muitas vezes, acontecem em latim porque houve um grande desenvolvimento da lógica durante o período medieval, porque era um modo como eles tratavam o conhecimento, era através das disputas, era argumentação contra argumentação. Ou seja, para isso, já que eles estão argumentando contra, levantando teses e defendendo teses, eles precisavam de uma ferramenta muito bem elaborada e trabalharam muito bem a lógica para que ela ficasse bem refinada. Então, eles decoraram os nomes dos tipos dos argumentos e nomearam em latim. Modus ponens significa um argumento, um modo de pôr. De pôr. Por que é pôr? Ele vai tratar de um argumento condicional. Se P, então Q, como tem P, a consequência é logo Q. Em termos formais é isso, né? Se P, então Q, P, logo Q. Ou seja, assim que acontece o antecedente, a consequência se dá imediata, né? Em termos informacionais, é como se fosse aqui fosse uma estrutura de programa, aqui é os dados de entrada e aqui o dado de saída, né? Não tem muito o que errar.
O modus tollens é justamente o contrário dele, né? Se P, então Q, como não tem o Q, ou seja, se chove, a rua fica molhada, a rua não ficou molhada, portanto, não choveu, né? Se, se saio de casa, então pego um coronavírus. Como não saí de casa, então não peguei coronavírus. O tipo de argumento que a gente chama de modus tollens, né? O modus tollens, ele vai negar o consequente para poder negar o antecedente. Existem vários problemas nisso aí, várias formas de errar, né? Que a gente vai estudar daqui a pouco. Como é a estrutura lógica dele? A estrutura é essa, né? Se P, então Q, não Q, então não P. Se P, então Q, não Q, não P. Né? Se não aconteceu o resultado, é porque não aconteceu o antecedente, não iniciou o processo. Né? Se chove, a rua fica molhada, a rua não está molhada porque não choveu. Né? No outro caso, a gente pode cometer falácias a partir disso que a gente vai olhar. Falácia da negação do antecedente. A gente vai olhar em falácias, né? O silogismo hipotético, como é que ele funciona? Ele é um silogismo, porque ele tem três partes, duas premissas e uma conclusão. Ele é hipotético porque ele é uma hipótese, se acontecer tal coisa, então acontece outra. Se acontece P, então acontece Q. Se acontece Q, então acontece R. Logo, se P, então R. É uma espécie de transitividade, né? Se P acontece, acontece Q. Se Q acontece, acontece R. Logo, assim que acontece P, desencadeia R. Isso não tem muita dificuldade, não. Silogismo disjuntivo. Esse é bastante interessante, porque ele lida com opções, né? P ou Q. Como não tem P, logo Q, né? Ou vai de carro ou vai de moto. Como não vai de carro, logo vai de moto. E pode ser de outro jeito também, né? Basta retirar uma das opções que sobra essa. Se P, P ou Q, não P, logo Q. P ou Q, não Q, logo P, né? Café ou leite, não tem café, logo sobra leite. Café ou leite, não tem leite, sobra café. Um erro que as pessoas têm, costumam fazer, é quando você afirma aqui, né? Colocar assim, P ou Q. P, logo não Q. Isso não existe. Por quê? Esse disjuntivo, ele não é exclusivo. Ele não é assim, ou um ou outro e não há terceira opção. Ele só ocorre isso se você retira um. Por exemplo, café ou leite. O que a gente pode pensar de café ou leite? A gente vai ver tabela verdade. Ou pode ter café, ou pode ter leite, ou pode ter café com leite. Né? Se você diz café ou leite, tem o café, não exclui o fato de ter leite. Não exclui. Pode ter leite também. Agora, se você diz café ou leite e retira uma das opções, aí sim só sobra um. Né? Ou seja, o silogismo disjuntivo, ele é excludente. Quando você retira uma das opções, sobra outra opção. Entende? Ficou claro? O resultado, portanto, é sempre positivo, nesse sentido, né? Positivo, assim, de sobra uma opção. Tem um conjuntivo também, que é simples. Se eu vou de carro e à praia, logo vou de carro. Vou de carro. E à praia, vou de carro. Ou então, e vou à praia também. Ou seja, é simplesmente o desmembramento das opções. Se é um i, então todas as opções que estão lá estão juntinhas. Eu posso tirar qualquer uma delas que está correto a formalização do argumento.
Ao dilema construtivo. Se P, então Q, R, então S, como P ou R, qual é o resultado aí da pausa? Acertou. Q ou S. Por quê? É como se eu tivesse, em termos computacionais, né, um dispositivo aqui, que eu dou entrada em P, o resultado é Q, eu dou entrada em R, o resultado é S. Como aqui é um ou, o resultado do argumento é Q ou S. Q ou S. Porque os dois resultados aqui é um ou outro, aqui é um ou outro. E existe também, de uma forma simbolizada, vocês podem ver ali, e existe o dilema destrutivo. Se P, então Q, R, então S, como não Q ou não S, qual é o resultado da pausa? Acertou, miserável. O resultado é P ou não R. Porque se eu tiro S e tiro S, é porque esses dois, o P e o R, não aconteceram. Ou é um ou outro, né? Como não P, não Q, como não S, esses dois não aconteceram, esses não aconteceram também. Não P ou não R. Em termos formais, fica assim, bonitinho, né? No dilema construtivo, eu coloco opções e tenho resultado, no outro eu retirei as consequências, logo eu não tive as opções, não aconteceram os antecedentes. Retirei os consequentes, logo os antecedentes não aconteceram. Isso aí já é um outro conteúdo que a gente vai tratar na próxima aula, que são de tabelas, verdade, tudo vai ficar bem amarradinho sobre esses conteúdos de simbolização. A gente daqui a pouco vai estar tratando sobre eles de uma forma bem especial na no nosso momento sincrônico.